Olá, como vai? Espero que esteja tudo bem com você. Outro dia eu cheguei a fazer uma matéria sobre intoxicação com materiais artísticos e essa matéria teve uma repercussão legal. Algumas pessoas me procuraram, no particular, para estar fazendo algumas perguntas interessantes sobre o meu processo de trabalho. Durante a matéria eu expliquei, principalmente, que eu tive que mudar muito o meu método de trabalho pelo fato de que eu não podia ficar mais exposto a alguns tipos de solventes e alguns tipos de cheiros fortes, que provocavam a intoxicação e a alergia que eu sentia naquela época. Isso foi em 2003, a matéria é muito interessante, eu acho que ficou bem instrutiva, no sentido de alertar as pessoas. Vou até deixar o link na descrição caso você ainda não tenha visto, mas voltando ao nosso assunto, eu queria estar mostrando nesse vídeo hoje algumas respostas com relação às perguntas que foram feitas, com relação ao meu processo de trabalho, já que eu tive que me adaptar a uma nova maneira de fazer o meu trabalho. Uma pergunta muito interessante que foi feita e que eu acho que é o principal motivo dessa matéria de hoje é com relação a como eu utilizo um medium, já que para fazer principalmente as primeiras camadas da pintura a óleo é preciso fazer uma espécie de um medium para deixar a camada mais fina, Para quem já trabalha com o processo de tinta a óleo, é interessante dizer que da maneira clássica e acadêmica de se trabalhar, a gente faz uma primeira camada mais rala, que a gente chama de camada magra, e as camadas em sequência são camadas mais grossas, que a gente chama de camada gorda. Tanto que essa expressão ficou chamada de o gordo sobre o magro, que é uma camada mais gorda em cima de uma camada mais fina inicial. Pois bem, para se fazer essa camada mais fina inicialmente, que é uma camada magra, a gente geralmente precisa de um solvente que geralmente no processo acadêmico é usado a terebintina. Essa terebintina geralmente é diluída com óleo de linhaça, algumas proporções de verniz. Isso depende muito de artista para artista. Tem artistas que gostam de usar um verniz de damar para dar uma viscosidade um pouco melhor. Ele já seca formando uma espécie de brilho e depois você não tem que dar um verniz de retoque. Então, assim, a pessoa encontra um método melhor para estar se fazendo. Pois bem, eu não podia estar fazendo nenhum método desse tradicional depois que eu me intoxiquei em 2003. Então, como que eu ia fazer um processo de trabalhar para obter uma camada magra no início, sendo que essa é a maneira mais correta e ideal de trabalhar? Pois bem, inicialmente, nos primeiros anos depois que eu tratei da intoxicação, eu tive realmente que me adaptar e eu praticamente só diluía a tinta com algumas gotas de óleo de linhaça quando necessário. Praticamente trabalhava com a tinta pura. Eu tive que deixar o meu trabalho bem mais simples, sem muito efeito, sem muita complicação, nada de veladura, nada de efeitos que exigissem solventes ou coisa parecida, que precisasse de estar voltando de novo ao contato com produtos que me intoxicassem de novo. Então, praticamente durante uns 10 anos seguintes, eu fiz a minha pintura mais simplificada possível, diluindo a pintura praticamente com óleo de linhaça, que foi o que me permitiu não parar de trabalhar. Porque o óleo de linhaça ele não me irrita, então assim, e como ele é mais pesado, ele não é tão solvente, tem um cheiro peculiar, mas não é um cheiro que me irrita a ponto de intoxicar como os solventes. Pois bem, em 2013 eu recebi aqui em Dionísio a visita de uma artista de Brasília, Juliana Limeira, e foi através dela que eu conheci um produto que praticamente revolucionou o meu trabalho e me permitiu voltar a trabalhar com camadas magras no início, fazer veladuras e fazer outros tipos de trabalho, porque ele é um produto mais experimentado no sentido de não estar provocando essas intolerâncias, essas alergias e essas intoxicações, e é um produto chamado Liquin. Não estou querendo fazer nenhuma propaganda aqui não, mas assim, foi um produto que realmente me fez voltar a trabalhar da maneira como eu trabalhava antes e de uma maneira mais próxima do que a maneira mais acadêmica. Eu vou deixar então na sequência a maneira como eu trabalho, a fórmula do Liquin que me adaptou melhor. Eu fiz uma espécie de adaptação do Liquin com um pouco de diluente eco
Eu só pude trabalhar com esses produtos, eu quero deixar isso bem claro, que eu só pude começar a trabalhar com esses produtos, tanto o Liquin quanto o EcoSolve, que é o diluente eco, né, depende da marca que você usar, porque eu fiz uma série de adaptações dentro do ateliê, colocando mais janelas, né, então assim, eu tenho uma ventilação muito boa, de modo que aqui não retém cheiro, fiz aquele monte de procedimentos que eu falei lá no vídeo sobre intoxicação, né, de não manter a lixeira aberta no ateliê, não estar usando um pano durante o processo. Eu geralmente uso um guardanapo ou papel higiênico mesmo, como o caso mais fácil, e depois eu jogo isso na lixeira, condiciono numa embalagem e coloco para ser descartada, beleza? Então eu vou estar mostrando a fórmula que eu uso para estar fazendo esse medium inicial, porque foi o que me salvou e que está me permitindo hoje praticamente trabalhar de uma maneira natural, como é uma maneira mais acadêmica e um processo mais, vamos dizer assim, prático e eficiente de trabalhar. Eu acredito que vai ajudar algumas pessoas também que têm intolerância e que, por serem produtos já testados e produtos assim, já bem eficientes, né, bem consolidados no mercado, deixa a gente com uma capacidade de trabalhar mais legal. Vamos lá então, que eu vou te mostrar a fórmula que eu uso para trabalhar com o Liquin. Bom, esses aqui são os produtos então que a gente vai estar utilizando para fazer o medium. Eu tenho um vidro onde eu acondiciono a mistura. Eu tenho aqui o EcoSolve, né? Vou ter que estar mostrando a marca, não tem jeito de evitar. Pode ser o diluente eco também da outra marca. E aqui tem o Liquin. Então eu vou estar misturando. A proporção que eu utilizo ideal para estar fazendo essa minha mistura são 3 medidas do EcoSolve para uma medida do Liquin. Aí eu vou ter uma medida, uma proporção de medium suficiente para se fazer uma primeira camada mais diluída e que flui bem, né? O Liquin, se algumas pessoas, né, como algumas pessoas já conhecem, ele tem uma viscosidade muito alta. Algumas pessoas têm dificuldade de trabalhar com ele na primeira camada exatamente por causa disso, né, por causa da viscosidade dele. E essa mistura com o EcoSolve me possibilitou fazer uma camada mais fluida, né, de modo que eu consigo aplicar para camadas iniciais com efeitos bem próximos da pintura mais tradicional. Né? Eu consigo fazer, por exemplo, underpaint, consigo fazer um trabalho de camadas mais magras com eficiência maior. Vamos estar fazendo então a mistura para vocês verem. Isso aí, vamos fazer a mistura então. Eu vou colocar 3 porções de diluente eco ou EcoSolve. Agora eu vou colocar uma porção de Liquin. Agito bem e a mistura está pronta para uso. É bom que fique bem claro que essa mistura ela varia de cada artista para artista, né? Cada um vai encontrar a fórmula ideal para o seu trabalho. Alguns preferem a mistura mais líquida, outros preferem ela mais viscosa. Então foi a medida que me adaptou a estar trabalhando, foi essa, né, de 3:1, e você vai encontrar a medida mais proporcional para te atender. Legal? Não é uma regra fixa isso aí não. Bom, é isso aí. Eu espero que essas dicas, né, tenham sido boas para você, que você possa usar no seu trabalho do dia a dia, principalmente se você tem algum produto, alguma intolerância a algum tipo de produto artístico. Né? Foi o que realmente me ajudou, que está realmente me salvando nesse sentido, e espero que seja também uma solução para você aí. Legal? Nas próximas demonstrações que eu fizer de pinturas, né, de trabalhos, eu já vou estar usando essa fórmula inicialmente. Eu vou até estar comentando na época que eu estiver fazendo a demonstração da pintura, de modo que você vai ver que é realmente uma mistura bem prática e que é eficiente também. Legal? Um grande abraço então e até a próxima.